Bom, vamos lá para a segunda parte dessa aula sobre bactérias. Então, a gente já falou algumas partes iniciais, agora a gente vai entrar aqui em outra forma de classificação, né? Já falamos de gram-positivas e gram-negativas. A gente tem, então, bactérias que podem ser consideradas aeróbias. Então, bactérias aeróbias são aquelas que fazem respiração celular e precisam do oxigênio, né, para sobreviver. Então, elas fazem respiração celular aeróbia. Então, esse prefixo aero vem de ar, de oxigênio, né? Então, precisam do oxigênio para sobreviver. Então, um exemplo aqui são as pseudomonas. Essas pseudomonas fazem parte de uma série de situações. Existem pseudomonas que funcionam no ciclo do nitrogênio na natureza, mas existem pseudomonas que também são causadoras de doenças em humanos. Então, esse SP aí significa espécie. Então, Pseudomonas gênero, você pode ter o gênero Pseudomonas, mas ter espécies muito diferentes, então elas têm atuações distintas. As bactérias anaeróbias, que são aquelas que fazem respiração celular anaeróbia, quer dizer, elas não usam oxigênio para o seu processo de respiração, então a gente chama esse processo de fermentação, tá? Então, tem as bactérias anaeróbias estritas, que só fazem, né, só sobrevivem nessa ausência de oxigênio, então fazem respiração celular anaeróbia o tempo todo, né? Então, por exemplo, Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano, né? Então, por isso que a gente fala muito que é muito comum a gente pegar com cortes profundos, né? Feridas profundas com alguns produtos, porque isso faz com que essas bactérias cresçam num ambiente que não tem oxigênio, né? Por isso que a doença evolui na musculatura, justamente por conta desses lugares mais profundos. Então, uma das coisas que a gente faz nesse tipo de ferimento é jogar água oxigenada, né? Se é uma água oxigenada, ela tem oxigênio. E se essas bactérias sobrevivem só na ausência de oxigênio, quando você bota o oxigênio, elas acabam morrendo, tá? E existem também as bactérias anaeróbias facultativas. O que é ser facultativo? É poder sobreviver de uma maneira ou de outra. Então, em alguns momentos elas usam oxigênio, em outros momentos elas não usam, tá? Então, por exemplo, a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria de trato intestinal. Então, a gente pode pegar alguns tipos de disenterias, dores de barriga, em consequência de uma infecção por Escherichia coli, por exemplo. A gente tem uma classificação que é em relação à nutrição, né, à alimentação, e não à respiração como antes. Então, a gente tem bactérias autótrofas, que são bactérias que fazem o processo autótrofo, é como se elas produzissem o seu próprio alimento, né? Como a gente chama de plantas, né? Que são autótrofas, mas são autótrofas fotossintetizantes, né? Então, existem as bactérias autótrofas fotossintetizantes, que são as cianobactérias, que produzem clorofila, e elas são do mesmo grupo, né, das bactérias. E existem as bactérias que são quimiosintetizantes, que não fazem o processo através do uso de clorofila, mas de outros produtos. Então, nitrosomonas são bactérias que também fazem parte do ciclo do nitrogênio na natureza e que são quimiosintetizantes. Existem também as bactérias heterotróficas, ou heterótrofas, tanto faz, que elas não produzem seu próprio alimento, que no caso é a glicose, né? Sozinhas, né? Elas precisam buscar o alimento de alguma maneira, tá? Dentro desse grupo de bactérias heterótrofas, a gente pode ter as que são heterótrofas e respiram aerobicamente ou anaerobicamente. Nesse caso aí, o exemplo é a salmonela. A salmonela causa salmonelose, que é uma doença intestinal que a gente pega justamente quando a gente faz uso de proteínas, né, de animais, de carnes de animais, né, que são base de proteína, então carne vermelha, frango, ovo, leite, tá? Produtos de origem animal, sempre. E em termos de reprodução, a reprodução bacteriana é bem diferente da reprodução viral, né? Tem mais formas de reprodução, tá? Então, ela é separada em dois grupos diferentes. A reprodução que é assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, como o próprio prefixo a, né, diz, né, que é um prefixo de negação, ela não tem troca de material genético entre as bactérias, tá? Então, isso faz com que não exista variabilidade genética nas bactérias que ali vão ser geradas. Já a reprodução sexuada é aquela em que existe troca de material genético entre bactérias.
A reprodução assexuada a gente tem de uma maneira, que é chamada bipartição, mas existem vários sinônimos, depende do autor. Ela também pode ser chamada de divisão binária ou cisparidade. Vocês vão entender por que esses nomes, é muito claro de entender. E na reprodução sexuada, que tem troca de material genético, a gente tem a conjugação, a transformação e a transdução. Então aqui num processo eu vou adiantar aqui alguns slides para ficar ele todo à mostra para vocês. Então aqui a gente está vendo um processo de reprodução assexuada, em que não tem troca de material genético, que a gente chama de bipartição, ou cisparidade, né, ou divisão binária. Então você tem lá uma bactéria original, em que ela tem seu material genético. Esse material genético é duplicado, já que ela vai gerar novas bactérias, não dá para gerar duas bactérias com meio material genético, né? Então ela tem que duplicar o material genético dela. Então simplesmente essa bactéria mãe, né, vamos dizer assim, ela tem um estrangulamento na célula, né, tá vendo, no meio da célula, e esse estrangulamento ela promove a separação da célula em duas, né, da bactéria em duas, por isso ela é chamada de divisão binária, né, porque divide em duas partes, ou bipartição também, que são mais fáceis de lembrar por causa do tipo de reprodução. Então, até coloquei aqui, podemos afirmar que a bipartição é a mesma coisa que a mitose? Não, né? Porque a mitose ela refere-se à cariogamia, quer dizer, divisão do núcleo. O núcleo celular ele também é dividido, tá? No processo de mitose. Aqui, no caso da reprodução bacteriana, isso não existe, até porque não existe um núcleo específico dentro dessa bactéria, né? Ela é procariota, ela não tem um núcleo separado, tá? Qual a desvantagem da bipartição? Como não tem troca de material genético, não tem variabilidade. Então, se o ambiente modificar, pode erradicar todas as bactérias de uma vez só. O que é isso? Se existe algum tipo de bactéria e a gente usa algum tipo de produto, substância, ou alguma coisa natural mesmo que possa acontecer na própria natureza que mate esse tipo de bactéria, ela vai acabar matando todas as bactérias, porque elas são todas iguais. Elas não têm uma resistência diferente, né? Umas mais resistentes do que outras, umas mais adaptadas do que outras. Então, elas acabam sendo mortas todas, né? Sendo erradicadas. E qual a vantagem? Né? É um tipo de reprodução muito rápido, né? Não requer um tempo muito longo, tá? E num meio ambiente favorável, isso aí facilita muito, né? Então, essas bactérias se reproduzem rápido e alcançam um número, né, final de bactérias muito grande. Bom, já a reprodução sexuada, né, em que você tem troca de material genético, a gente tem aqui a primeira forma, que é a transdução. Então, na transdução, a gente tem lá uma célula bacteriana, uma célula viral, né? A gente está mostrando aqui o vírus, tá? Bactéria, material genético da bactéria e o material genético do vírus que o bacteriófago lançou aqui dentro. A gente viu essa imagem, né, desse bacteriófago lá na reprodução viral. Então, o material genético desse vírus é lançado aqui para dentro dessa célula bacteriana, tá? Isso aqui representa bem o início do ciclo lítico, né? Meio que uma mistura do ciclo lítico com o lisogênico. Então, esse material genético se junta aqui dentro da bactéria, se reproduz e forma os bacteriófagos dentro da bactéria. Então, durante o ciclo lítico, esses bacteriófagos saem, né? Só que eles, englobaram, estão com o material genético deles e com o material genético da bactéria, que é esse laranjinha aqui, tá? Quando esses bacteriófagos infectam uma nova célula, né, uma nova bactéria, ele vai e lança o material genético junto daquela célula bacteriana nova que ele está hospedando. Então, quando ele junta o material genético dessa bactéria aqui, inicial, né, que foi a primeira que ele se hospedou, né, e carrega através de um bacteriófago e lança lá numa nova bactéria e eles se juntam, a gente chama isso de transdução. Quando essa bactéria nova aqui se multiplicar, vai se multiplicar com o material genético das duas, tá? Já a transformação é bem diferente, tá? Acontece quando uma bactéria ela consegue capturar
alguns materiais genéticos que estão soltos, que estão livres no meio ambiente, provavelmente de alguma outra bactéria morta, tá? Então, uma bactéria que... Por que eu estou dizendo que é uma bactéria lisada? Uma bactéria que foi rompida, né? Por algum motivo e acabou tendo a morte, né? Já que ela teve a sua membrana rompida. E esse material genético fragmentado saiu dessa célula e ficou livre no ambiente. Bactérias aqui normais, vivas, vão lá e adquirem, né, e incorporam o material genético dessa outra bactéria. E aí, quando essa bactéria se reproduz, ela também vai reproduzir com o material genético dela e esse material genético dessa célula morta anteriormente, com fragmentos que vieram dessa célula. Isso se chama transformação. E a conjugação, ela acontece quando a gente tem a união de 2 ou 3 bactérias, mas normalmente são 2. E essas bactérias, né, todas essas têm reprodução sexuada, né, então troca de material genético. Nesse caso aqui, são 2 bactérias vivas, né, 100% vivas, em que elas se conectam por um pile sexual. A gente já falou de pile antes, né? Esse pile sexual faz como se fosse uma ponte, tá? E aí, através desse pile sexual, eles se conectam, essas bactérias se conectam e passam os plasmídios, né? Passa o plasmídio de uma bactéria para outra. É como se fosse uma bactéria, um macho e uma fêmea, tá? E aí, no final, você tem 2 novas bactérias misturadas, né? Com o material genético, essa bactéria que recebeu o material genético da bactéria anterior. Essa imagem aqui é uma imagem de microscopia eletrônica que mostra justamente esse pile sexual entre as bactérias. Bom, agora a gente vai entrar propriamente nas doenças, né? Talvez falte algumas doenças nessas apresentações. Se faltar, depois eu complemento isso. Uma dessas doenças é a difteria, né? Eu nem vou falar esse agente etiológico, que eu sei que é difícil para vocês, e ela também não é muito recorrente. A gente fala de difteria porque ela entra numa vacinação da tríplice viral e ela tem uma transmissão pelo ar, né? Quando a gente fala pelo ar contaminado pela saliva, é por gotículas de saliva, né? Isso causa uma inflamação nas amígdalas, faringe, mucosa. Infelizmente pode ser confundida com alguma outra doença mais simples no início. Essa bactéria produz uma toxina e essa toxina destrói algumas fibras cardíacas, células nervosas e renais. Então ela é uma doença bem séria, tão séria que foi desenvolvida uma vacina ao longo dos anos, tá? Alguns antibióticos são bem específicos para o uso dessa doença, como a penicilina e a eritromicina. A penicilina foi o primeiro antibiótico que a gente descobriu aqui no Brasil, tá? Então isso é importante. É um antibiótico que foi desenvolvido a partir de uma toxina produzida por um fungo, Penicillium, então por isso ela leva esse nome. Só tem que ter cuidado porque algumas pessoas são alérgicas à penicilina, então tem que saber. E a difteria é uma doença realmente grave, mas hoje em dia a gente tem raríssimos casos, né? Essa vacina é super eficaz, tá? Mas a gente pode ter esses processos inflamatórios bem sérios, né? Então, muitas vezes no início ela pode se confundir com algum tipo de amidalite comum, né? Mas tem que ter observação. Nenhuma inflamação que fica com essas placas brancas, né, de pus, nenhuma delas é muito simples, né? Então a gente tem que saber logo o que acontece. A disenteria bacilar é uma doença que é causada por agentes etiológicos do gênero Shigella, existem vários. A gente se contamina por água e por alimentos, tá? Então, quando a gente fala água e alimento, é porque, na verdade, a fonte do problema são as fezes das pessoas doentes. Então, óbvio, toda vez que a gente fala de doença, é sempre uma forma de prevenir as doenças, é tratar os doentes. Quando a gente trata os doentes, nesse caso aqui da Shigella, ou Shigellose, a gente também pode chamar de disenteria de Shigellose, se a gente trata esse doente, essas fezes desse doente nunca vai chegar a ponto de contaminar a água e nenhum outro tipo de alimento. Então, a doença não passa adiante, tá? Então, o paciente tem infecção intestinal, dor abdominal, diarreias sanguinolentas, né? Diarreias com rastros de sangue e vômitos.
Esses rastros de sangue normalmente são por conta de rompimentos de vasos, de veias na região intestinal. Isso é muito sério, tá? Então, normalmente quando a gente tem uma infecção que a gente pega por ingestão, né, água, alimento, a tendência é que os sintomas sejam gastrointestinais. Também se trata com antibiótico, como toda doença bacteriana, mas é necessário fazer o uso de um soro caseiro, né? O soro caseiro, na realidade, ele tem a função de hidratar esse paciente, né? Como tem um processo diarreico muito forte, a gente não pode desidratar. Esse é o pior problema de várias doenças, inclusive, que pode levar a óbito. A prevenção, né, profilaxia, educação sanitária e saneamento básico. Então, se a gente tiver um saneamento, dificilmente essas fezes vão chegar com alguma possibilidade de contaminação para as pessoas. Aqui são algumas imagens, né? É muito comum a gente ter umas charges, umas piadas às vezes sobre algumas doenças, é muito comum, vocês vão ver que existem várias, né? Mas é uma doença que causa uma dor abdominal muito intensa, por isso essa figurinha desse homem agachado, assim, segurando na barriga, né? Porque sente dor, e a diarreia é um processo muito sério, né? Causa uma prostração, né? Um mal-estar muito, a disenteria. A febre tifoide é um tipo de salmonela, né? Salmonella typhi. A forma de transmissão também por água e por alimentos contaminados por conta das fezes dos doentes. Sintomas: febre, dor de cabeça, fadiga, bradicardia. Bradicardia é batimento cardíaco desacelerado. Hemorragias nasais, diarreia e vômitos. Então, vocês percebam que além das questões gastrointestinais, ela também causa questões como febre, dor de cabeça, bradicardia. Então, significa hemorragia nasal. Um problema um pouco mais sério, né? Um problema que chega a questões sanguíneas, por exemplo, e atinge o coração. Também o uso de antibióticos, educação sanitária e saneamento, isso sempre vai existir quando a gente fala sobre doença de transmissão fecal oral, né, por fezes nos alimentos ou na água, isso não tem dúvida. E educação sanitária é isso, né? É ter bons hábitos de higiene, lavar a mão depois de ir ao banheiro, é ter uma boa higiene sempre. Isso é uma coisa normal, né? A gente precisa pedir porque muitas vezes as pessoas não têm. Em algumas situações, isso é muito relacionado às crianças, né? Que têm maus hábitos de normalmente porque não sabem mesmo se limpar muitas vezes, tá? Existem algumas possibilidades de que em alguns lugares essa doença tenha um vetor, que é a mosca doméstica. Então, na África, por exemplo, é muito comum. E a gente tem essas situações, né, de falta de saneamento, então as pessoas acabam fazendo uso de águas muito contaminadas, que são águas que muitas vezes as pessoas usam para tudo, né? Uma coisa é lavar uma roupa, dar banho no animal, ou lavar o chão, outra coisa é fazer a ingestão dessa água, né? Então se torna realmente muito grave. O tétano, então, causado pela Clostridium tetani, que é uma bactéria anaeróbia estrita, a gente falou isso antes. Então a gente pode se contaminar, ele fala aqui de ferimentos profundos com terra contaminada com esporos da bactéria. Agora essa terra, né, não exatamente é só em relação a isso, né? Então a gente faz a relação com vidro contaminado, metal, né, material enferrujado, também mordida de animal. Então são muitas possibilidades. Como é uma bactéria anaeróbia, ela cresce em ambientes sem oxigênio, né? Então ela cresce em ferimentos mais profundos. E a gente tem o enrijecimento muscular, né? Causa espasmos musculares, como se a pessoa estivesse tendo crises, né? Convulsivas, né? Mas é um espasmo do músculo, né? O músculo fica contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. É uma doença muito, muito séria, muito feia de se ver, uma pessoa com tétano. Hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente também tem uma vacina que é super conhecida e super considerada. Então, a gente toma ela a cada 10 anos. E para tratar, a gente tem os soros. Então, o que acontece? Para a gente prevenir,
a gente toma vacina antitetânica. Anti é para não ter, né? Então não adianta você se ferir com um material enferrujado, com vidro, tomar uma mordida de animal e correr para o posto de saúde para pedir para tomar uma antitetânica. Não adianta, né? Vacina é preventiva. Ela evita que você tenha a doença. Então, se você tivesse exposto a um produto que talvez esteja contaminado, você tem que tomar o soro tetânico e não a vacina antitetânica. Então, tem que ser muito claro na hora que chega num posto. Então, na verdade, para evitar isso, o certo é que a gente esteja vacinado. Se estiver vacinado, você não precisa fazer absolutamente nada em termos hospitalares. Só lavar o ferimento com água e sabão, de preferência botar uma água oxigenada e aguardar, né? Óbvio, se isso evoluir, aí sim buscar a médica. Então, é uma doença realmente muito feia, né, de se ver, por conta dessas crises de fadiga muscular, né, de estiramento no músculo, e algumas pessoas ainda morrem por isso. A tuberculose é uma outra doença, né, que a gente chama que é causada pelo agente etiológico Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. Koch é o pesquisador que descobriu a bactéria. Então, o nome bacilo faz referência diretamente à forma, né, da bactéria, que é em forma de bastão. A contaminação também é pelo ar. Então, os sintomas: tosse constante, muitas vezes com sangue. Então, às vezes a pessoa tosse e quando ela percebe, saiu sangue no catarro. Febre, suor noturno, falta de apetite, emagrecimento e indisposição. É muito comum todos esses sintomas, tá? Como a gente pega pelo ar, o ideal é que a gente evite aglomerações, né? Então, é muito comum a gente ter muitos casos de tuberculose em comunidades, em favelas, porque as casas são muito próximas umas das outras, não tem ventilação, e a gente tem casas com muitas pessoas morando ao mesmo tempo. Então, se uma pessoa pega, é muito comum de outras pessoas ficarem muito no risco, né? A gente faz muito a separação, né, de talheres, de copos, de roupa de banho, de toalhas de rosto, para evitar uma possível contaminação para as outras pessoas. A análise desse escarro, né, a gente chama de teste de escarro, que é analisar esse catarro, serve muitas vezes como diagnóstico. Tem outros testes, né, um teste que a gente chama de PPD, que é uma análise de reação da pele. Então, é comum as pessoas fazerem em algumas situações quando tem risco, né? E a profilaxia inicial é a vacinação, né? A vacina BCG, que é aquela que a gente toma quando a gente é bem pequenininho, né? Tem um mês lá antes de sair de casa. Ela é uma vacina que ela confere imunidade contra a tuberculose e contra a hanseníase. Só que ela só dá essa imunidade nos primeiros anos de vida, na primeira infância. Então a gente perde essa imunidade com o tempo, tá? Então ela não serve para sempre. Senão a gente não teria mais ninguém com essas doenças, tá? Existem alguns grupos tentando desenvolver alguma vacina, né? Mas é bem difícil para tuberculose. A falta de apetite tem muito a ver com essa situação da tosse, né? Uma tosse constante, a pessoa acaba não conseguindo se alimentar direito, e ela vai tendo falta de apetite, vai causando esse emagrecimento, ela fica extremamente magra. Muitas pessoas no passado migravam e iam morar nos interiores para poder respirar um ar melhor, né? Só para lembrar, a tuberculose tradicional é uma tuberculose pulmonar, mas existe a tuberculose em outros órgãos do corpo, tá? Ela não é só a pulmonar, mas ela é a mais tradicional. Então a gente tem um desgaste pulmonar muito intenso, o pulmão fica muito destruído, altera os alvéolos, né? Então a troca gasosa, então é muito comum a pessoa ter uma fadiga muito grande por conta do problema respiratório, né? Se não respira bem, o cansaço é automático. A cólera é uma doença que a gente não vê há muito tempo por aqui, pelo Rio, por exemplo, é causada pelo Vibrio cólera. Então, mais uma doença que faz referência ao nome, da forma da bactéria, que é o vibrião. A gente pega por água e alimento contaminado também, causa vômito, diarreia, desidratação. A gente teve muitos casos, a gente teve uma epidemia de cólera na década de 90. Foi a última vez que eu me recordo desse processo assim bem intenso, aqui no Rio principalmente.
tem que fazer uso de antibióticos específicos, né? Quando a gente fala antibiótico, não é exatamente o que mata uma bactéria mata a outra, né? Então existem muitas possibilidades. Educação sanitária e saneamento sempre. Essa vacina não é uma vacina que existe em todos os lugares, né? Então não dá para contar com ela. E toda vez que a gente viaja, né, quando bota aqui que é recomendado para viagem onde exista a vacinação para lugares onde que existe a doença, primeiro tem que saber se existe a vacina, né, muito difícil aqui, e isso vale para qualquer doença. Toda vez que a gente viaja para algum lugar um pouco mais diferente, né, do normal, é legal a gente pesquisar se está tendo algum tipo de doença lá específica e se a gente pode fazer alguma coisa para evitar, né? Alguns países, por exemplo, tem algumas transmissões de doenças que não tem aqui. Então, isso tem muito a ver com essa falta de saneamento, essas valas abertas, né, que tem em algumas comunidades. Não precisa nem ser em comunidade, não. A gente tem muitos municípios aí que tem um percentual de saneamento básico muito pequeno, né? Então, abrem essas valas abertas no meio das ruas e, infelizmente, as pessoas acabam fazendo uso por uma série de questões, né? Não exatamente para ingerir, mas tem contato, né, direto, tá passando descalço, pisa ali, bota a mão na boca, então a transmissão acaba sendo fácil.